Sem OAB e faturando milhões, como o mercado jurídico criou oportunidades para quem pensa diferente. Olá, eu sou o Marcelo Proença e assim como você, eu estou ajudando a redesenhar o direito. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar, mesmo sem OAB, como que você pode faturar milhões pensando de uma forma diferente. Eu penso de uma maneira diferente e quero te trazer para esse mundo junto comigo. Então, primeiro nós vamos começar com a armadilha tradicional do direito, que é esse caminho tradicional onde ninguém na sua formação vai te mostrar diferente. Existem todas aquelas matérias, mas eu duvido que você tenha escutado falar sobre legal design e visual law dentro da sua faculdade. Bom, talvez agora exista aí uma nova roupagem das faculdades, mas na minha época eu não escutei falar sobre legal design e nem sabia que eu poderia ganhar dinheiro com essa técnica. Então vamos lá, primeiro tópico aqui a gente tem a OAB, que é diferente de sucesso. A carteirinha não vai garantir a prosperidade nem realização profissional. Assim como eu, que sou formado, sou bacharel em Direito, não segui pelo rumo da advocacia tradicional, me especializei em marketing jurídico e marketing digital e hoje eu estou aqui explicando para você sobre como que você pode seguir essas novas carreiras dentro do mercado jurídico, que é muito amplo. Mas, por óbvio, se você tem a OAB e advoga, eu desejo muito sucesso, é claro. Então nós temos aí um mercado saturado. A gente sabe que o mercado brasileiro é muito concorrido, cheio de advogados e ficam sempre aquelas pessoas tentando buscar e resgatar coisas para poder trazer um cliente diferente. E aí nós temos aí um mercado que tem mais de 1,3 milhão de advogados competindo pelos mesmos clientes. E depois nós temos a falta de visão. Isso aqui é a formação técnica sem preparo para empreender e escalar. Na minha faculdade também, não é que eu tenha tido um ensino defasado, tá? Foi muito bom, gosto muito, inclusive, da faculdade. Tenho aí muitos amigos lá dentro da faculdade, meus professores foram sensacionais, mas a gente não tem esse preparo para poder empreender. A gente não sabe como escalar, a gente não sabe como chegar lá. E o estágio pouco me ensinou, por exemplo, como que eu poderia adquirir novos conhecimentos, ter novos clientes, e isso tudo eu fui buscando meio que sozinho para poder seguir um caminho diferente daquilo que me foi apresentado. Então, talvez esse empurrãozinho que eu estou começando a te ajudar aqui, te dar, talvez seja o ponto principal para você começar uma carreira de sucesso, ou o ponto principal para você começar a pensar diferente e até, por exemplo, trazer novos documentos para dentro do seu escritório para mudar a rotina um pouco e você conseguir se consolidar no seu nicho. Então, antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, clica aí no botão de se inscrever, compartilhe esse vídeo com quem está aí meio que frustrado na carreira e pensa em desistir, ou pensa em, eu vou abandonar tudo e vou seguir um outro caminho, ou não passou na OAB e está se sentindo meio que frustrado ali, né? E não deixe essa pessoa perder aí o sonho dela, não deixe essa pessoa vislumbrar o sucesso, que assim como ela, também estive nesse meio e acabei aí me despontando depois e hoje eu quero te ajudar, quero trazer você aqui para um novo rumo. E aí, a verdade inconveniente, que ninguém quer, mais uma vez eu vou falar, é justamente que a carteirinha não é mais sinônimo de sucesso. O mercado jurídico mudou e quem não se reinventa fica para trás. Infelizmente, a vida vai passando, mesmo que se você estivesse movimentando, se você não estivesse movimentando, a vida passa da mesma maneira. E se você não acorda e vai atrás daquilo que você mais almeja, você vai ficando para trás e outras pessoas vão vindo com novas características, vão vindo com novos pensamentos dentro do mercado e você acaba se acuando ainda mais. Então, para você não fazer isso, fica aí a dica de sempre procurar coisas e não se aquietar mesmo. E aí, se você, por exemplo, não conseguiu a OAB, não se desespere, que você tem um caminho aí para seguir de sucesso. Claro que com muito estudo, muita perseverança e muita fé que você vai conseguir. Então vamos lá para um novo mercado jurídico. O que eu tenho para falar? Eu trago 4 prismas dentro desse mercado jurídico depois de um estudo que eu fiz aqui internamente. E aí eu trago a digitalização como produto jurídico escalável, do qual você não tem limite estratégico. Você não pensa apenas que você vai estar fazendo conteúdo para a sua cidade ou fazendo conteúdo para a região onde você mora. Aqui você pode pensar em outros estados, até fora do Brasil, por que não? Eu tenho clientes, por exemplo, que compram
compram meus produtos dos Estados Unidos, tenho clientes da Argentina, tenho clientes de Portugal, eu tenho clientes de vários estados aqui do Brasil, eu consigo trabalhar com legal design para vários estados também. Então, é muito interessante que você pode ter aí, não tem limite geográfico. Depois nós temos a clareza, que você vai transformar o juridiquês em linguagem acessível e valiosa. Antigamente era até bonito você falar bacharéis, enfim, advogados, falar rebuscado, mas aqui eu quero que você divida essa clareza em dois caminhos. Eu sempre vou falar isso nas minhas aulas. Talvez ele até se diversifique muito mais depois de um debate, enfim. Mas eu acho que um documento que você envia para o juiz, vamos colocar isso como exemplo. É um documento em legal design com tudo trabalhado sobre o visual law e você vai enviar para o juiz. Por óbvio, você não vai apagar a sua técnica jurídica, a sua redação jurídica ali. Ela tem que prevalecer. Por óbvio, aqui a gente consegue transformar esse juridiquês por meio do legal design para fazer o documento mais entendível, mas aqui citando como exemplo esse documento. Nós temos um documento padrão que a gente vai enviar para o magistrado. Esse documento não deve ser o mesmo documento apresentado por um cliente, porque às vezes esse cliente quer saber como está o andamento desse processo e você apresenta tudo que o magistrado te mostrou, tudo que você enviou para ele e acaba se perdendo. Eu só estou falando isso porque já aconteceu comigo do cliente chegar no escritório e conversar com o advogado-chefe, enfim, e ele dá um banho de informação nesse cliente e o cliente chegar para mim, que era estagiário, que ele sabia que eu tinha um cargo ali de início, né? E ele me explicar e falar, olha, eu não consegui entender, você consegue fazer um resumo? E eu fazia esse resumo ali numa boa, sem saber que eu estava trabalhando com legal design já, fazia esse resumo e entregava para esse cliente e ele ficava muito satisfeito. Então, é isso que eu falo. Sempre tem um resumo ali, visual mesmo, para o cliente conseguir entender. Depois nós temos aí o legal design, que são contratos visuais, infográficos e experiências inovadoras. Por vezes, muita gente pensa que quando você faz uma petição toda cheia de bloco de texto, pode ser muito eficaz, vai ser maravilhosa. E aí acaba vindo ali, o juiz nem leu, nem tá nem aí, o assistente não conseguiu visualizar tudo. E aí eu trago um infográfico dentro desse documento, uma tabela explicativa. Então aí você vai notar que o legal design influencia muito na tomada de decisão, seja do magistrado, do assistente do magistrado e até do seu cliente. Então nós temos depois também o posicionamento, que é a autoridade visual que atrai oportunidades exponenciais. Eu vejo muita gente trazendo para o seu Instagram aí uma coisa mais séria, como se fosse, vamos colocar aí, essa coisa mais quadrada, que não chega até o cliente comum. Então é legal que você tenha conteúdos, sim, voltados para a técnica, mas é legal que você tenha conteúdos também que sejam mais dinâmicos, que atraiam realmente esse cliente ideal que você está buscando. Não adianta você, por exemplo, eu falo sobre visual law, linguagem simples, legal design, lá no meu Instagram, que é o @redesign.360. Se você não acompanha, dá uma olhadinha lá que é bem legal. Então eu trago memes, eu trago uma outra vertente aí para que as pessoas consigam entender aquilo que eu estou fazendo. É legal que você tenha, sim, a técnica dentro do seu Instagram, aquela pose que nós precisamos ter, mas é legal também que você chegue ao cliente comum, que você dê as mãos para ele e pense assim, nossa, que ele pense assim, nossa, esse advogado me acolheu e eu quero continuar com ele, quero que ele seja o advogado que esteja presente nas minhas ações, enfim. Então é legal esse posicionamento, pense muito bem quando você estiver executando as ações. O Instagram hoje em dia, ele deixou de ser apenas uma rede social, ele é uma máquina de vender. Pense de uma forma diferente, pense que esse Instagram ele vai te trazer mais clientes, ele vai te trazer mais posicionamento. Depois nós temos essa revolução silenciosa que está acontecendo. Então vamos juntar todos esses 4 elementos aqui e vamos falar que eles são silenciosos. Enquanto uns brigam por audiências, outros faturam milhões vendendo conhecimento empacotado, criando produtos digitais e construindo produtos jurídicos escaláveis. A nova economia jurídica não depende de inscrição da OAB, depende de visão estratégica. Aqui eu falo para você, pelo simples fato de eu ver amigos aí se perdendo muitas vezes na advocacia pelo fato de querer mais clientes e em busca sempre de aprovação, e eu ali como bacharel, calado, e fazendo a minha vez. Então eu quero que você seja essa pessoa que, mesmo ali estando calada e tudo mais,
esteja aí lucrando milhões. Mas por óbvio que tem gente que tem essa outra dinamismo, então tá tudo bem também. Mas aqui é legal a gente sempre saber que existem pessoas que estão trabalhando sim ali no backstage ou estão trabalhando ali enquanto você se degladeia. Então não faça isso, tente trazer esse novo rumo para sua carreira. E aí nós temos o que dá para você fazer sem a OAB. Aqui eu quero falar para você, de uma vez por todas, o que você pode fazer sem essa bendita carteirinha. Não se frustre, não pense que você não tem sucesso ou que você até por vezes é menos inteligente que alguém que passou. Eu já passei por isso e falo para você com segurança. Não adianta, não existe você reclamar. O seu sucesso pode estar na sua frente. Eu editava documentos muito bem e aí que eu falei, mas como que eu posso me especializar nisso aqui? Aí que eu encontrei o Legal Design, inclusive lá nos Estados Unidos, quando estava surgindo, eu fui meio que bisbilhotando para saber como que iria existir aqui no Brasil, e foi aí que algumas pessoas começaram a trazer. E aí eu fui conversando mandava mensagem mesmo no Instagram dessa pessoa, ou mandava até e-mail para poder entender melhor e como que eu poderia me especializar nessa área. Então, o que dá para você fazer? Você pode criar produtos digitais, cursos, e-books, e-mails, kits de documentos, um conhecimento empacotado mesmo que você pode vender aí. E aí nós temos também a consultoria estratégica, que é você fazer análise de negócios, compliance, estruturação empresarial, sem essa representação judicial. Então você vai dar dicas daquele contrato, por exemplo, como que pode melhorar aquele contrato, sem dar essa validade jurídica, mas aí você faz isso junto com o advogado, que é o trabalho que eu faço de legal design, né? Geralmente eu entro dentro de um protocolo aí junto com a empresa, essa coisa mais consultiva mesmo, e vou fazendo com que esses documentos exista uma esteira de documentos aí, e aí eu vou fazendo essa esteira de documentos acompanhado do advogado daquela empresa, daquele grupo que está me procurando. E aí nós temos também a educação jurídica, deixa eu marcar aqui que já foi, e são esses treinamentos corporativos, palestras, mentoria, lucro com transferência de conhecimento. O que eu estou fazendo para você, eu não vou falar que eu estou lucrando com esse canal, porque ainda não, né? A gente não monetiza nem nada, mas o que eu estou a fim de fazer aqui realmente é passar meu conhecimento para você, porque eu me canso às vezes de ver gente perdida. Eu acho muito triste o mercado engolindo essas pessoas e por vezes essas pessoas têm ideias muito melhores do que as minhas. Quando eu criei o Box Isoló 360, eu jamais achei que ia ser líder de vendas por anos consecutivos. E aí quando eu criei o Box Isoló 2.0, que inclusive se você quiser saber mais, tá aí o link na descrição, que é um pacote de documentos com mais de 100 documentos em legal design, com o Visual Law aplicado, e aí eu jamais achei que ele ia ser sucesso também. Então, por vezes, eu me frustrava pensando que não conseguiria fazer. Quando eu fiz, eu vi que tudo mudou na minha carreira. E aí, tente fazer isso, trazer essa roupagem educacional para a sua vida, para você ensinar aquilo que você sabe. Porque às vezes você é muito bom em correspondência jurídica, você é muito bom em marketing jurídico e você não está passando esse conhecimento por medo. Não tenha medo, continue seguindo, que com certeza você pode ter um caminho aí na sua frente que você não está visualizando. E depois nós temos a inovação legal, que seria o legal design, a criação de contatos visuais aí e soluções criativas, que é o que eu faço hoje. Eu trabalho com legal design, trabalho com Visual Law e meu sustento vem daí. Então, ensinando essas pessoas, por óbvio, agora eu estou expandindo, né? Estou trazendo marketing jurídico para dentro da Redesign, porque eu vejo que o nosso método está conseguindo captar a atenção, está conseguindo captar novos clientes. Eu criei um método que se chama Visualiza Direito, que é para trazer realmente esse cliente aí ideal para dentro do escritório e fazer com que ele fique mais junto com você aí, sem você perder essa essência humanizada que eu falei na aula passada. Então nós temos aí os casos reais que eu trago para você, tá? Eu só trago aqui como exemplo esse direito empresarial, mas aqui a gente pode abranger para várias outras áreas. Porque, por exemplo, eu não crio só para direito empresarial. Então são 7 milhões de faturamento anual. Depois nós temos 3 milhões em design jurídico, que é a receita com templates e contratos visual para empresas. Eu saí do zero com o meu método Visualiza Direito e ganhei 1 milhão em faturamento em 8 meses.
apenas com esses produtos digitais jurídicos. Então depois nós temos aí mais de 5 milhões em faturamento de assessoria estratégica e compliance. Esses números não são ficção, são profissionais reais que enxergaram além da OAB e construíram impérios digitais. Eles não esperam clientes criar audiências, não vendem horas, vendem sistemas e o melhor, começam do zero com conhecimento e estratégia, que foi o que eu fiz. Eu só estou falando isso tudo para você porque eu vivenciei a parte de ficar frustrado e depois eu vi um mercado que poderia me dar um novo direcionamento perante tudo que a gente passa aí na carreira. Depois, eu quero te mostrar como que a gente vai escalar esse conhecimento jurídico. Primeiro de tudo, você vai empacotar o seu conhecimento. Aí você vai transformar a sua expertise em algo replicável em um produto digital. Depois você vai vender a sua clareza. E aí, por final, você vai criar a autoridade. Crie essa autoridade. Pegue um tema, esmiúça esse tema, refaça o tema, vai falando que uma hora alguém vai te ouvir. É o que eu faço hoje. O meu canal ainda é pequeno. Talvez você esteja vendo esse vídeo depois, lá na frente, no futuro, quem sabe, eu esteja com milhares de inscritos. Mas por enquanto eu tenho 188 inscritos. São 188 pessoas que estão aqui a fim de conhecimento, a fim de buscar o sucesso. Mas até o final do ano a gente vai chegar a 500 inscritos, então não se esquece de se inscrever, porque aqui eu vou trazer para você sobre essas tendências jurídicas aí e também sobre como que você vai se comportar dentro desse mercado. A fórmula é simples, mas poderosa. Pega o que você já sabe e empacote de forma que pessoas paguem para aprender e distribua em escala. Provavelmente, igual eu falei, você já sabe de muita coisa, mas está faltando esse empurrão aí que leve você para o próximo nível. E eu tô aqui justamente para te ajudar. Então vamos lá. Os 3 pilares da prosperidade jurídica hoje são a autoridade, o produto escalável e a audiência engajada. A autoridade você vai construir a sua credibilidade. Já o produto você vai criar ofertas que resolvem problemas reais. Quando eu criei o Box Visual Law 360, eu sabia que as pessoas tinham problema de entender documentação. Então eu criei esse produto porque meus clientes pediam para eu criar um pacote de documentos para eles. Fiz esse produto, foi sucesso. Depois eu criei o Box Visual Law 2.0. Claro que dentro, isso eu estou falando para o mercado jurídico, tá? Mas a gente, por exemplo, eu tenho o Box Contábil 360, que é um produto voltado para os contadores, faz muito sucesso também, os contadores geralmente gostam demais, e aí eu tenho o Box Imobiliário, que é voltado para os corretores e imobiliárias, que ajudam também essas pessoas a trazer o legal design para dentro da área imobiliária, e aí tem o Box Visual Law 2.0, que é para a carreira jurídica. Então, para a carreira jurídica, eu tenho esses 2 boxes, que é o Box Visual Law 2.0 e o Box Visual Law 360, que faz aí com que haja que nós consigamos elevar o nível daquele escritório. E aí nós temos essa criação de oferta que eu consegui resolver esse problema que eu estou dizendo para você que existia. E aí nós temos a audiência. Cultive uma comunidade que confia e ela está pronta para comprar de você. Você vai cultivando essa comunidade e você vai ver que as pessoas elas vão gostar tanto do seu conteúdo que elas vão querer um produto seu. E aí, nós temos aí, esses 3 elementos trabalham em sinergia. Então, se você tem dúvida, anote aí, tira a print da tela e comece já a fazer esse tipo de conteúdo, que é trazer autoridade, o produto escalável e audiência engajada. Sem o produto, não há o que vender. Sem audiência, não há para quem oferecer. Domine os 3 e você constrói um negócio imparável. Então, está na hora de você dominar aí esses 3 pilares. Depois nós temos o mindset de quem vence no novo mercado. Esse é o pensamento que eu tenho, tá? E eu quero mostrar para você, esmiuçando nessa aula, e aí já vale a inscrição aí no canal. Então, eu tenho aí, pense em sistemas, não vende horas, cria processos replicáveis que funcionam sem a sua presença. Quem nunca quer ganhar dinheiro viajando? Então é isso que eu faço hoje em dia. Então pense de forma estratégica, pense nos sistemas que você pode fazer para você ganhar dinheiro em qualquer lugar que você esteja. Depois nós temos aí a ação como educador. Entende que ensinar não diminui valor, multiplica as oportunidades e constrói legado.
Eu demorei a entender isso, tá? Talvez eu seja assim como você. Eu tinha muita vergonha, né? Assim não, eu era assim como você que tá aí do outro lado. Tinha vergonha realmente de dar aula, tinha vergonha de me expor. Eu não gostava muito dessa parte de ter que falar sobre vendas ou falar sobre produtos digitais para as pessoas. Mas eu descobri que eu educando as pessoas, eu conseguia trazer para mim também esse sistema diferente de aprender. Então é isso que eu penso. Haja como educador, seja seu próprio professor, seja professor para as pessoas que estão ao seu lado. Ensine mesmo, o conhecimento vai levar a pessoa para um próximo nível e às vezes ela pode te arrastar junto com ela. Ou você mesmo ter esse sucesso e conseguir ensinar essas pessoas assim como eu estou fazendo. Jamais eu pensei que o Box Zoló ia ser líder de vendas. Jamais eu pensei que eu ia ter o meu próprio método de criação desses documentos, de pensamento de marketing jurídico, que é o Visualiza Direito. Então, esse tipo de conduta vai te levar a um patamar que você talvez não saiba e desconheça aí, né? Então, ele existe. Então, se ele existe, você consegue alcançar. Então, enxerga aí as oportunidades. Esse é o que eu penso hoje, que você vê problemas como produtos em potencial e transforma a dor em solução lucrativa. Então, quando você vê alguém que reclama demais sobre aquilo ali que você pode, às vezes você... Eu tinha muita reclamação sobre documentos, meus clientes não entendem, ou eu preciso muito de uma ficha diferente, eu preciso de algo com um infográfico que seja com poder aí, e aí eu pensei, acho que eu consigo ajudar essas pessoas através do meu conhecimento. Então eu trouxe tudo que eu sabia sobre design e consegui aplicar dentro dos documentos já uma vez que eu era formado em Direito. Depois a gente constrói aí a marca pessoal. Sabe que na economia digital, reputação é moeda e visibilidade gera valor. Tente aparecer mais. Se você tem vergonha, comece pelos stories. E a dica que eu dou, que me ajuda demais no dia a dia, sabe aquela pessoa que te manda mensagem na DM aí do Instagram ou enfim, e você responde ela de uma maneira dinâmica e ela, às vezes você acaba não cativando ela, mas para você treinar a aparecer mais, envia para essa pessoa um vídeo. Você mesmo falando, responde para essa pessoa: oi fulano, como você tá? Tudo bem? Não sei o que, eu vi que você me mandou aí essa pergunta, então para te responder melhor, eu tô aqui enviando para você esse vídeo. E aí você vai ver que essa pessoa vai ficar muito mais feliz com você. Se você tem vergonha disso, comece a fazer com os familiares para depois partir para os clientes. Mas essa é uma dica que me ajudou muito. Hoje em dia lá no Instagram da Redesign, eu costumo conversar com as pessoas pela DM, às vezes ela me manda mensagem, eu já envio um vídeo logo para poder explicar. E fica diferente do áudio, fica mais familiar para a pessoa, porque você se importou com ela, você se importou com esse cliente potencial. E aí você gerou valor ali, tá? Então por onde que você pode começar hoje? Você pode começar primeiro escolhendo o seu nicho. Se você vai falar, eu vou trocar aqui a cor, escolhendo o seu nicho, defina uma área específica onde você quer criar esse impacto real e autoridade reconhecida, tá? Eu tenho o meu nicho, que é o Visual Law e Legal Design, então se você que é um marketing jurídico também. Então, dentro disso tudo, se você conseguir definir esse nicho seu, vai ficar muito mais fácil para você conversar com o seu cliente, com o seu potencial cliente, que seria a advocacia previdenciária, a trabalhista. Então, comece a falar com esses clientes que estão te esperando. E aí nós temos a criação de conteúdo, tá? Tente criar o máximo de conteúdo, comece a compartilhar seu conhecimento lá no LinkedIn, lá no Instagram, no YouTube ou até um blog próprio. Muita gente acha que os blogs perderam a força, mas não perderam a força, apesar de eles estarem meio que parece apagados. Mas quando uma pessoa procura ali o conteúdo no Google, se o seu conteúdo está ali escalável, você vai notar que existe aí uma procura legal pelo tema. Eu tenho muita procura pelo Visual Law ali dentro do Google e as pessoas acabam caindo no meu blog, que eu falo sobre algumas características de Visual Law e Legal Design, tá? Então, desenvolva um produto, template, e-book, um mini curso, algo simples que resolve a dor específica. Às vezes você tem aí muita ideia, você está falando com o direito previdenciário, você está falando sobre previdenciário e você não tem um produto ainda. Então crie um produto, crie um e-book para poder tirar essas dúvidas das pessoas e veja como esse e-book vai se desdobrar aí ao longo da apresentação, ao longo da forma que você está trabalhando ele. Depois nós temos aí o lançamento, venda a sua primeira versão, colete o feedback e melhore continuamente. Eu criei o Box Zoló 360 com 12 documentos.
12 documentos ali em Visoló, e eu acreditando no produto, e depois esse produto passou, eu fui melhorando, né? E eu fui trazendo aí o aprendizado para dentro desses documentos. Então, os documentos que eu criei lá, os 12, hoje em dia eu consigo fazê-los de uma maneira muito melhor, que eu fui adquirindo conhecimento e trazendo aí uma melhoria contínua para esses produtos. E por isso que hoje eu tenho o Box Visoló 2.0, que é voltado para a área jurídica. Então lá, você não precisa ser perfeito, não tente sempre buscar a perfeição. Grave, pega o telefone e grave. Obviamente aqui a gente não vai falar besteira, a gente não vai ficar batendo aí em coisa que não tem nada a ver. Então grave esse conteúdo que você tem na sua cabeça, tente transferir ele para o maior número de pessoas que você consiga e comece, apenas comece. E aí você precisa ser real. Hoje eu estou sendo real aqui junto com vocês porque eu passei por um longo processo. Eu sempre trazia para mim uma coisa, ai, mas eu ia narrar, por exemplo, um criativo, um anúncio que eu tinha que fazer do meu produto, eu mudava o meu tom de voz. Eu fazia como se fosse locutor de mercado, sabe aquele locutor que vende imóveis lá na frente da loja, que seja? Eu fazia aquilo, porque eu achava que eu precisava dessa entonação para poder fazer com que o meu produto seja escutado. Então eu não lia assim, não precisa ser perfeito, precisa ser real. A maior diferença entre quem sonha e quem fatura está em uma palavra, a execução. Quando eu ia fazer esse anúncio, eu já lia. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Então eu trazia essa outra entonação que não é legal, não sou eu, entendeu? Não sou essa pessoa que está ali falando. E hoje em dia eu já consigo ter mais esse dinamismo, saber diferenciar as partes e não seguir pelo caminho que não é real. Então, comece pequeno, mas comece agora. Eu tô aqui te ajudando, te dando essas dicas justamente para você pensar. Tenha um momento reflexivo aí e consiga trazer aí um novo dinamismo para o seu negócio ou para a sua carreira. Não desanime, não desista, porque existem pessoas que estão esperando você criar esse produto, existem pessoas que estão esperando você no mercado digital. E aí eu tenho a última frase aí, que a OAB ela autoriza você a advogar, mas a visão autoriza você a prosperar. Então aqui nós estamos falando de sucesso. Eu quero que você tenha sucesso na sua carreira. Quero que se você está migrando aí de carreira também, se você é um designer, você quer entrar como legal designer, tente estruturar aí uma linguagem jurídica para você conseguir fazer isso. E se você não tem a OAB e você está pensando em desistir de tudo, lembre-se que existe um mercado preparado para poder consumir esse produto que você tem para criar. Mas seja corajoso, bata no peito e vai lá em frente que você vai conseguir. Então, eu estou falando que você vai conseguir porque muita gente não falava que eu ia conseguir. Era incrível. Como as pessoas chegavam até mim e falavam, olha, você está trabalhando aí, poxa, mas você está trabalhando com o computador dentro do seu quarto, onde já se viu um negócio desse? Ninguém ganha dinheiro dessa maneira. Era sempre alguma coisa que ia me tirar do sério. Mas eu nunca dava bola. No começo até que sim, mas depois eu não dava bola mais e continuei insistindo. Hoje eu estou aqui no quarto gravando para você que está me ouvindo aí do outro lado. Então nós temos aí o novo mercado jurídico que não pertence mais aos que têm mais diplomas. Isso aqui é muito importante. Mas pertence ao que tem coragem de pensar diferente. Visão para enxergar oportunidades, onde os outros não veem, onde os outros veem impossibilidades. E determinação para construir algo maior que uma carreira, um legado. Bom, mais uma vez, eu vou falar para você que você não precisa de permissão para criar o valor. E mais uma vez eu quero falar para você se inscrever nesse canal. Se você chegou até aqui, é sinal que você é uma pessoa de sucesso, que você quer ter um novo patamar de carreira aí, você quer prosperar dentro do mundo jurídico. Então, se inscreve no canal, que eu garanto que você vai ter aqui vários insights que vão te ajudar a realizar. E aí nós temos, você precisa de estratégia, execução e a consciência de que o futuro pertence aos que agem. Então chegou o momento de você agir, chegou o momento que você precisa seguir em frente e colocar aí na sua cabeça que você é capaz. Então, muito obrigado por ter assistido mais essa aula. Eu fico muito feliz, espero que você tenha gostado do conteúdo. Comenta aí se você gostou e nos vemos numa próxima. Valeu!